falar um negócio do mal, do bem, que é assim, uma coisa importante, voltando pro Tolkien, é que o Tolkien não era maniqueísta. Não. As pessoas falam do maniqueísmo assim... falam muito da obra dele como sendo maniqueísta. O mal completamente mal e o bom completamente bom, né? Quem estuda a área de filosofia, história das religiões, fica às vezes com uma urticária quando escuta isso. Porque a ideia de maniqueísmo é uma religião de um cara chamado Mani. Maniqueísmo é uma religião? Um cara chamado Mani. É uma heresia, né? A gente pode dizer do ponto de vista teológico, mas da história, ciência da religião, é uma religião. Quer dizer, um desvio do cristianismo ortodoxo, que foi estabelecido pela Igreja dos Apóstolos e tal, que começa na Pérsia e que vai fazer um diálogo com uma outra religião, que é o zoroastrismo. Então, o Mani, ele achava que tinha um Deus do bem e um Deus do mal. Quer dizer, um Deus que queria que os homens prosperassem, que fizessem, e um Deus que queria torturar os homens, que queria ter um princípio de destruição. Então, o mal era uma substância, o mal era uma coisa equivalente ao bem. No Tolkien, aí a gente volta um pouco para essa questão do que é o bem. O Tolkien, ele entende que a verdade, a beleza, né, e a bondade, verdade, beleza e bondade, isso era a coisa em si. O que é o mal? O mal é um vazio, é um buraco. É algo que não existe. É o privatio boni medieval. Ou seja, não é que existe uma coisa equivalente ao bem que se contrapõe ao bem. A sombra é a ausência de luz. Exato. Onde a luz não chega, ela cria a sombra. E qual é o problema do sofrimento? Por que se faz o mal? Porque todo mundo acha que está fazendo bem, por um problema de ignorância, por um problema de confusão. O Santo Agostinho fala, o pecado é o preterir Deus, ou seja, a plenitude do ser, por uma coisa menor, por uma coisa que não vai satisfazer. Então, todas as outras atributos de vícios e de concupiscências, adicções, elas, na verdade, buscam uma plenitude, uma presença absoluta de ser, de realização, que você só vai encontrar quando você estabelece a relação com esse transcendente. Assim, no nosso coração tem um buraco infinito, que só pode ser cumprido, só pode ser atendido com a fonte de todo o poder infinito. Entendi. Que é essa luz, né? Que é o transcendente. Tem 3 histórias do Senhor dos Anéis que ilustram bem essa relação, inclusive a diferença do Tolkien pro Campbell, né? 3 personagens fazem uma jornada como o Cristo, sem ser o Cristo. O Frodo, o Gandalf e o Aragorn. O Aragorn e o Cristo na tradição cristã, ele é rei, sacerdote e profeta. Certo. O profeta na história é o Gandalf. O Gandalf é o cara que chega e fala, galera, seguinte... Legal, você tá com um talherzinho de prata, vidinha burguesa. Agora sai dessa porcaria que o mundo tá sendo destruído e essa porcaria tô bem aqui. Tô bem aqui. Bicho, vamos lá, porque senão vai desabar o negócio e tal. Mostra o caminho como que se deve derrotar o mal. Exato. Por isso que ele costura várias relações, vai em Rohan, vai em Gondor, vai no Condado. Tá sempre construindo ali, dizendo, olha, vocês têm que fazer isso aqui. Vocês têm que se juntar. Ó, eu sei que você não gosta dos caras, você não gosta de anão, mas cara, velho, anão vai ser o cara que vai te ajudar, entendeu? Vamos lá. E ele vai morrer e renascer, como Cristo morre e renasce. Porque ele morre como Gandalf o cinza, renasce como Gandalf o branco. Certo. Inclusive lutando contra um demônio lá que é um Balrog. O Frodo, o Aragorn é o rei. É o que vai unir as pessoas da unidade. Então o Aragorn desce até a Mansão dos Mortos, que inclusive, assim como o Cristo desce até a Mansão dos Mortos, e daí ele liberta os caras e fala, galera, entendi, vocês foram aprisionados aqui por um ano passado, eu vim aqui agora libertar vocês, certo, e a gente vai ganhar a batalha. E o Aragorn vira o rei que une Elfo, Homem, Gondor, Rohan, Arnor, todos os reinos do negócio se unem no Aragorn. O cara é o rei divino. Mas por quê? E também lembra a questão do herdeiro de Davi que ia voltar, né? Assim como Jesus era herdeiro de Davi, o Aragorn também tinha uma herança que era sempre chamado o herdeiro de Isildur, que foi aquele rei do passado, né? Aquela questão das gerações. Então... E o Aragorn começa com um cara discreto, capuz, vida discreta, até depois emergir como rei de uma maneira bem natural. Ele não chega, banando, eu sou o rei. Ele vai provando dia a dia que ele é o rei. O pessoal até tenta que ele entre, não, vá lá e assuma ele. Não, eu quero primeiro provar que eu posso ser rei até... O Frodo é o sacerdote, o cara que vai oferecer o sacrifício. Então o Frodo é o cara que vai segurar o mal ali no peito dele, contra todos os negócios, vai cair, vai ser um inferno, aquilo ali é uma tentação infinita. E o Frodo vai chegar na Montanha da Perdição. E aí vem a diferença pro Campbell, que é muito grande. O Frodo anda com 2 hobbits do lado dele. Um dos hobbits é o Gollum e o outro é o Sam. O Sam é o cara que é bom, um baita cara o Sam. Exemplo de fidelidade, amizade, inclusive, não sei o quê. Quem fala que é o principal herói de Senhor dos Anéis é o Sam. O cara que carrega o Frodo quando ele cai. Mas o Sam tem uma coisa que o Frodo não tem. Ele não sabe o que é carregar o anel. E aí ele tá olhando pro outro cara, que é o Gollum, que é o cara que pegou o anel, é o Hobbit que pegou o anel e se lascou. E se destruiu e se corrompeu. O cara é a corrupção do mal.
todos os vícios, se olhar... qualquer vício humano leva à destruição rapidamente. Se qualquer um de nós aqui seguir os seus inclinações mais baixas, na hora morre hoje. Talvez dure uma semana, mas é sem limite. E o Gollum é aquele cara que tá corrompido. Ouviu, ele tá olhando e falando... Ouviu, Paquito? Ouviu? O Gollum é aquele cara que ele tá olhando e falando, cara, eu posso ser esse cara, a qualquer momento eu posso virar esse cara. E aí o Frodo tem a chance de matar o Gollum. Ele tem a chance de matar o Gollum várias vezes e aí ele perdoa. Ele fala, não vou matar. Até o Sam fala, meu, pelo amor de Deus, mata esse cara aqui. Claramente ele é... E o Frodo perdoa. E quando o Frodo chega na Montanha da Perdição pra finalmente destruir o anel, certo? O ápice. Chegou lá, chegou a hora. Se fosse o Campbell, o que acontece? Cara, ajuda mágica, destrói o negócio, volta pra casa, resolvemos. Não é assim, porque o Tolkien fala, não. O homem, o Frodo não é o Cristo, e aí que tá. Eles fazem como o Cristo, mas eles não são o Cristo. O Frodo não é o Cristo, ele carregou a cruz como Cristo. Um renasceu como Cristo e o outro foi rei como Cristo. Mas nenhum dos três é o Cristo, porque nós não somos Cristo. Cristo é só um, não tem outro. E aí, na hora H, ele trai, ele bota o anel e fala, dane-se. E nesse momento, o que acontece? O Gollum tenta roubar o anel dele, e é porque o Gollum tenta roubar o anel, ele cai no chão. Se ele tivesse morto, se ele tivesse matado... O Frodo salvou muito mais a Terra-média. Perdoando o Gollum. Do Frodo que... Porque ele não matou o Frodo. Ou seja, quem que foi que destruiu o anel? Foi o próprio Eru que destruiu o anel. É o próprio Deus que destruiu o anel. É a providência. Ou seja, Deus, ele não espera que o Frodo vai ser desculpe o termo, mas o fodão que vai chegar e destruir o negócio. Isso. Ele não tá dizendo isso como seria na jornada do herói. Não, ele espera que o Frodo vai ser humilde, perdoar na hora que tem que perdoar. E na hora que ele falhar, a coisa vai ser tão engendrada nos planos divinos que da miséria do Frodo, da própria miséria dele, do fato de ele tentar, e da miséria do Gollum, na união da miséria deles, o anel vai ser destruído. É porque tem uma questão que é a ideia de um compartilhamento com essa realidade externa ao homem. O Campbell, com a tradição antropológica e psicológica, junguiano, estruturalismo, ele está muito preocupado com essa primeira camada do mito, que é a camada antropológica. Quer dizer, como é que eu, ser humano, consigo perceber esses problemas dentro da minha própria realidade. Essa é uma camada importantíssima, fundamental, que vem desde... Enfim. Mas existe essa segunda camada, que é a pergunta, o que existe além do homem? Como é que são as regras do funcionamento da realidade? E como é que essas regras, às vezes, parecem me demonstrar que existe uma presença que me ampara, que cuida de mim, que de alguma maneira é dono disso. Uma pessoa, um ser. Essa dimensão, que é a dimensão que é tradicionalmente a discussão metafísica ou a discussão teológica, o Campbell não faz. Entendi. O Tolkien, teoricamente... Na verdade, o Campbell, ele faz um comparativo e tenta achar diferenças... O que significa para nós. Exatamente. Não que existe realmente fora de nós. Ele fala da trajetória do herói, do mito da mulher, mãe, né, da maternidade. O Deus está presente como uma expressão de significado para nós. Exatamente, como uma dança, até que ele fala, né? Essa dança está em todas as culturas. A questão é que para nós, para o Tolkien especificamente, existe uma realidade extra-humana. E aí ele entra mesmo na discussão teológica. Quer dizer, por exemplo, não adianta nada eu ter uma compreensão muito fina do que é o ser humano, virtudes, vícios, conhecer essas questões de significado, se eu não me abrir para a possibilidade de parceria com uma força que está além de mim. Isso é a graça, isso é a providência. E esse é um elemento que o Tolkien entende. Veja, o Thor, né, quando ele vai analisar o Thor. O que a figura, o mito do Thor? Então você tem primeiro uma questão de um homem barbudo, com ferro, com ferreiro e tal. E obviamente ali você tem a força, a persistência, a coragem, a fortaleza. Então isso são virtudes humanas que a gente precisa aprender. Mas ele também fala do trovão. O que é o trovão? O que é essa realidade que de repente aparece, eu escuto e o relâmpago vem antes e eu percebo? Existe essa realidade do mundo que tem a ver com a agricultura, que também tem a ver com a capacidade de eu me proteger, a preocupação. Então, quando eu estabeleço a preocupação com o Thor, com um fenômeno da natureza, também eu tenho uma discussão astronômica, quer dizer, como é que funcionam os fenômenos da realidade, algo que está além de mim. E por último, ele fala que os mitos também, principalmente a alta mitologia, reflete o que ele chama de brilho e escuridão da divindade, desse elemento que está por trás. O Thor também representa um poder. Também representa uma realidade que é maior do que eu. E é claro que ele está dizendo que... Não quer dizer que ele acredita que o Thor exista, mas é uma maneira que o ser humano, criando mitos na cabeça do ser humano, indica não só a questão das virtudes do Thor,
não só os fenômenos que ele observa, e a questão da percepção da natureza, mas como um poder que está além do homem, está além da natureza. O Thor, ele é um deus, não é porque ele é o trovão, nem porque ele é um homem virtuoso. O Thor, ele é um mito, que ele é um deus, porque ele é mais do que o ser humano. E essa é uma realidade identificável. O mal sempre parece que vai ganhar. E se você olhar no Senhor dos Anéis, é assim, e é assim no nosso mundo também. O mal parece uma presença vassaladora. O homem, visivelmente, não tem força sozinho pra acabar com o mal. É óbvio, é só você olhar o homem e olhar o mal, certo? Eu me conheço, entendeu? Não dá pra eu pegar e acabar com o mal do mundo. Não existe isso. Então, a gente tá sempre num cenário, no Tolkien, que parece que o mal vai ter a vitória absoluta, toda hora. E aí, do nada, as coisas começam a dar certo de uma maneira que você não esperava. Em meio às crises, aparece uma pessoa que tem um chamado, aparece alguma lembrança de uma coisa do passado que tinha sido esquecida, aparece um medalhão, uma proteção, né? O Frodo parece que morreu, na verdade tem as coisas. Isso é a beleza da providência, quer dizer, no final das contas, nós somos insuficientes, nós somos falhos, mas tem algo que nos complementa e que vai levar à vitória. Isso é muito diferente do herói grego, que quer a fama. Ele fala, bicho, agora eu vou ser o cara, o Aquiles da vida, né? Só que quando o Aquiles quer a fama, eles põem o calcanhar. Ou seja, existe um limite pra isso. E esse outro limite, cara, aí você vai pra ordem do cosmos, aí você vai pra ordem da criação, aí você vai pra religião. Não tem como fugir desse negócio. E isso no Tolkien, pra ele não é uma alegoria religiosa. Ele não acha que é uma... Tipo, ele não acha, o Frodo então é tipo Cristo. Não, não é. Ele não criou assim a obra dele. Você não tem assim. Que olhar pro personagem e dizer que esse aqui é o Cristo lá na história. Esse é o Lúcifer, esse é Cristo. Tá tudo na simbologia. Ele fala, tem figuras de Cristo lá. Mas se você pegar individualmente, ele não é Cristo. Gandalf não é, Frodo e também o Aragorn não é. Agora só eu queria voltar um pouco no Frodo, porque assim, o Tolkien ele coloca a jornada do herói lá. Porque o Frodo, ele não começa a ser misericordioso e tal. A primeira vez que o Gandalf tá contando a história pra ele, do Anel, ele fala, é uma pena que o Bilbo não matou o Frodo, não matou o Gollum. E aí o Gandalf fala, mas é uma pena, mas muitas pessoas que morrem merecem viver, mas muitas que vivem merecem morrer. Quem é você pra dar vida a elas? Então aí já começa a mudar a chave na cabeça do Frodo. E quando ele vai naquela jornada, a gente vê vários exemplos de humildade. Por exemplo, quando ele tá no Conselho de Elrond. Tá lá aquele monte de senhores élficos, senhores dos homens, anãos, né? Pra quem não sabe, na nova tradução tem que fazer esse... É difícil falar anãos, porque... né? Em vez de anões. Cara, eu não consigo falar politicamente correto. Eu peço a Divina Vênia. Eu vou acabar falando... Mas não é politicamente correto. Porque, filologicamente, porque ele escreve filologicamente. Ele escreve com o Tolkien originalmente. Rapidinho, né? No inglês, o plural de dwarf, que é anão, é dwarfs. Só que o Tolkien não usava esse plural, que é o correto pro inglês. Ele usava dwarves. Ele queria dar um tom de arcaico, de arcaísmo pra palavra. Então, na nova tradução, ao invés de usar anões, eles colocaram anão. Mas daí tenta traduzir com português arcaico também. Vai ser mais da hora. Vamos até o final, né? Escreve o português do Camões, não, mas aí depende da palavra. Não era toda palavra que ele fazia isso. Não era toda? Não era toda. É porque anãos também é uma possibilidade. Antigamente os caras pesquisaram. É correto com o português, né? É uma possibilidade arcaica, anãos. Então, quando o Frodo tá no meio daqueles senhores e tal, e vamos ter que destruir o anel, quem vai levar eu vou levar o anel. Embora não saiba qual é o caminho. Então, por isso que ele é o sacerdote por excelência da história. Porque ele quer abraçar o pecado e levar para destruir o pecado. E lá ele tem várias oportunidades de matar o Gollum naquele caminho, mas ele não mata, ele usa a misericórdia. E o próprio Gandalf tinha falado para ele no começo que ele via que o Gollum ia ter um papel a desempenhar no final. O Gandalf era o profeta, ele veio do oeste, ele era um ser angelical, então ele sabia a importância que tinha do Frodo demonstrar aquela misericórdia. E é justamente o que o Guilherme falou, chega no final, se não fosse aquela misericórdia que ele demonstrou ao longo da trajetória e lá no começo, não teria destruído o anel. O imaginário tem que ser autossuficiente pra ele, entendeu? Uma criação completa. Ele tá criando o mundo dele. Então vai ter o jeito que ele foi criado, as regras dentro do mundo. Ele é o grande pai da cultura pop, o Tolkien, em muitas coisas. RPG, Dungeons and Dragons vem do Tolkien. O próprio Harry Potter, uma boa parte do que foi criado é copiado do Tolkien. Caracterizada com personagem, tudo. Depois dele mudou completamente. Jogo, né? Porque só que ele não queria ficar. Eu vou criar um elfo, eu quero que todo mundo se vista de elfo. Na verdade, não é assim. Se ele cria figuras de Cristo, ele quer que nós, como leitores, a gente observe esse simbolismo e nós imitemos Cristo, imitemos os personagens que, por sua vez, são imitações de Cristo. Essa é a tragédia dele. Quer dizer, meio que ele cria essa cultura pop, é uma força criativa que sai do controle. E aí tem a galera se vestindo Woodstock. Na época dele, ele já era revoltado com isso. Porque tinha uns hippies que pegaram uma edição pirata do livro dele. E ele falou, isso aí, meu. Os caras fumam uns negócios e vivem na mata. Inclusive, ele dizia assim, eu não quero conversar...